Olá, vamos falar sobre a desapropriação. Conceito. A desapropriação é uma forma de o Estado adquirir a propriedade de bens ou direitos através da instauração de um procedimento de direito público mediante pagamento de indenização, tá? Então, é a forma de o Estado adquirir a propriedade de bens ou direitos por razões de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, através de um procedimento de direito público, mediante pagamento de indenização. Então, a desapropriação é, ao mesmo tempo, uma forma de aquisição da propriedade, o Estado adquire a propriedade, e de perda da propriedade, porque o particular vai perder a propriedade. É a forma mais drástica de intervenção do Estado na propriedade privada. Na desapropriação, depois nós vamos abordar, mas a indenização, ela em regra é uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Mas nós temos exceções. Há casos que não é em dinheiro a indenização, tá? Muito bem. A natureza jurídica da desapropriação. Bom, a desapropriação, ela é um procedimento de direito público e é também um modo originário de aquisição de propriedade. Bom, procedimento é um procedimento de direito público, é um conjunto de atos, uma sequência de atos. A desapropriação não é um ato administrativo, é um conjunto de atos, uma sequência de atos. Então, é um procedimento de direito público. Esse procedimento pode ser apenas administrativo, quando houver acordo. O desapropriado concordou com a desapropriação. Daí o procedimento é administrativo. Se não houver acordo, esse procedimento ele vai ser judicial ou então através de mediação ou arbitragem, que nós vamos abordar depois. Então, o procedimento ele pode ser administrativo, se houver acordo. Caso não haja acordo, vai ser um procedimento administrativo e também judicial, ou também por mediação ou arbitragem, tá certo? Muito bem. E é também o modo originário de aquisição da propriedade. Qual a diferença entre modo originário e derivado? O modo derivado é quando há uma transmissão, uma herança que adquire, compra e venda, doação. O modo originário é a aquisição da propriedade sem que haja transmissão. Exemplo, uso capião, pesca, caça, desapropriação. Então, a desapropriação é o modo originário, porque a propriedade não é transmitida do particular para o Estado. O Estado toma a propriedade. Então, é um modo originário, por quê? Porque não há transmissão da propriedade, e sim uma tomada da propriedade. Os efeitos de ser modo originário. Todos os direitos e ônus reais que existiam sobre o bem são extintos. Ah, tinha uma hipoteca, extingue a hipoteca. Desapropriou um bem hipotecado, extingue a hipoteca. Então, os direitos e ônus reais são extintos, mas o credor se subroga no preço. Isso é importante, se subroga no valor da indenização. Foi desapropriado um bem hipotecado. A hipoteca é extinta, mas o credor hipotecário, os seus direitos, ele vai ter direito também sobre o bem, sobre a indenização. Então ocorre a subrogação em favor do credor. Então os efeitos extinguem os direitos reais, né? Não há incidência de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, porque não houve transmissão, o Estado tomou o bem. O anterior proprietário ele só responde pelos débitos até antes da emissão da posse. A partir do momento que o poder público entrou na posse, o anterior proprietário não responde mais por IPTU, por taxa de esgoto, etc. E também, quando se desapropria um bem que está alugado, a locação é extinta. Então a desapropriação vai extinguir os direitos reais e também os direitos pessoais. A locação, portanto, é extinta. Aí o locatário, como fica? Bom, o locatário, se ele tiver prejuízo, ele pode mover uma ação de indenização contra o poder público, porque a responsabilidade do poder público, responsabilidade civil, é objetiva. Muito bem. Uma outra questão que surge é a seguinte. Existe diferença entre desapropriação e expropriação?
Primeira corrente, que é a dominante. As expressões são sinônimas. Desapropriação e expropriação. Sinônimas. Segunda corrente, expropriação é o gênero. Expropriação é a forma de adquirir a propriedade mesmo contra a vontade do proprietário. Qualquer forma de aquisição da propriedade contra a vontade do proprietário é expropriação. Expropriação é o gênero, que abrange, exemplo, desapropriação, confisco, uma adjudicação, arrematação, né, quando adquire em leilão judicial, arrematação ou adjudicação. Então, expropriação é o gênero, qualquer forma de adquirir a propriedade contra a vontade do proprietário. A expropriação seria o gênero, a desapropriação seria uma espécie de expropriação. E ainda uma terceira corrente que diz: a expropriação é a aquisição da propriedade pelo Estado pelo fato do particular ter praticado um ato ilícito. É aquela expropriação, seria então aquela desapropriação confiscatória do artigo 243 da Constituição. Então ele utiliza a propriedade dele para trabalhos escravos ou para cultivo de plantas psicotrópicas. Então seria a perda da propriedade, a expropriação seria a perda da propriedade por ter praticado o ato ilícito. Ao passo que a desapropriação é a perda da propriedade, o Estado adquire a propriedade por razões de interesse de utilidade pública, interesses, utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Tá? Então nós temos as três correntes, prevalece aí que as expressões são sinônimas. Pressupostos da desapropriação, artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Alguns falam, a doutrina dominante fala em pressupostos, mas há também a doutrina que fala em fundamentos, né? Então podemos colocar pressupostos ou fundamentos. São três que a Constituição fala: utilidade pública, necessidade pública e interesse social. Utilidade pública ocorre quando o bem é conveniente para a administração pública. Está desapropriando por uma questão porque aquele bem é conveniente. Não precisa ter uma situação de urgência, tá? Mas é conveniente. E necessidade pública? Necessidade pública, aquele bem é conveniente porque há uma situação de urgência. Então, necessidade pública é a conveniência em razão da urgência. Então, percebam que a necessidade pública é uma espécie de utilidade pública. Então, nem precisava a Constituição ter falado em necessidade pública, que é uma espécie de utilidade pública. Então, nós temos a utilidade pública, que é a conveniência do bem. A necessidade, conveniência por razões de urgência. Tá? Por exemplo, uma enchente, um terremoto, então teve que desapropriar uma série de bens. E depois nós temos o interesse social. O interesse social é aquela desapropriação que visa eliminar ou diminuir a desigualdade social. É a desapropriação para o fim de eliminar ou diminuir a desigualdade social. Então, uma desapropriação para fins de reforma agrária, desapropriação para construir casas populares, é por interesse social. Bom, percebam que utilidade pública, necessidade pública e interesse social são conceitos indeterminados, preenchidos por quem? Pela lei. Então, o que é utilidade pública, necessidade pública e interesse social? O que é isso? São aquelas situações previstas em lei. É a lei que prevê as situações de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social.